Vamos fazer uma oração nesse momento, abrir o coração e pedir ao Senhor que continue falando conosco e brevemente vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Pai, muito obrigado por cada voluntário que torna possível esse nosso culto de louvor e adoração. Obrigado pela graça perdoadora que nos une a todos aqui nessa noite. Obrigado pelos louvores que foram entoados. A nossa expectativa é que o Senhor tenha sorrido em aprovação sobre tudo isso. E nesse momento, Pai, nós abrimos os nossos corações para ouvir a Tua voz. Há pessoas que estão enlutadas nessa noite. Há pessoas que precisam de esperança, de renovação. Outros talvez precisem, Senhor, de uma exortação. Fala conosco, Pai. Que nenhum de nós saia daqui como aqui chegou. Em nome de Jesus. Amém. No ano de 2018, eu recebi vários convites para pregar na região de Kansas City, nos Estados Unidos, bem no meio oeste norte-americano. Era ainda período de fim de inverno que nós estávamos lá naquela ocasião. E pregando de igreja em igreja, de bairro em bairro, eu recebi um outro convite para ir pregar no Arizona, uma cidade chamada Scottsdale. Lá de Kansas City, no meio oeste americano, até Scottsdale, daria mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. O que, francamente, para, por exemplo, um caminhoneiro, alguém que vive na estrada, não é lá muita coisa, 2.000 quilômetros. Porém, quando você está falando de uma viagem daquela região até o Arizona, você está falando de alguns desafios, especialmente para um rapaz sul-americano como eu. Então os meus amigos lá diziam: Leandro, você devia ir de avião. Mas, irmãos, francamente, não tinha dinheiro no caixa para ir de avião. Então nós tínhamos que ir de carro, era a família inteira. E eu tinha que cruzar o estado do Missouri, o estado de Kansas, uma parte do Colorado, uma parte do Novo México e uma parte das estradas do Arizona. Para você ter uma ideia do que é isso, era o seguinte: saindo das colinas do Missouri, entrando nas planícies do Kansas e subindo as montanhas do Colorado, era neve na montanha. Neve. Eu sei dirigir bem no barro, na neve é outro papo. Mas saindo das montanhas que tinham neve, eu ia entrar no deserto e cruzar então o deserto do Novo México e depois o deserto do Arizona. Agora, o deserto é o seguinte: lá você não tem o sinal do celular disponível, não tem posto de gasolina, não tem restaurante, não tem banheiro. Você precisa ter certeza que planejou bem a viagem naquele trajeto. E eu cometi um pequeno erro numa das vias. E claro, você vai vendo o seu carro começar a ficar com pouco combustível, o que você levou de água para consumir está acabando, não tem restaurante. Eu confesso a vocês, nós regamos alguns cactos naquela região, mas você vai ficando tenso, pensando: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou terminar essa viagem? Será que aquilo que o meu colega falou lá na cidade, dizendo: Leandro, cuidado, você não conhece, não vai dar certo? Mas finalmente nós cruzamos tudo aquilo e chegamos e fomos recebidos pelo casal Rob e Catherine Wagger. Que alegria! Eles só faltaram desenrolar um tapete vermelho para nos receber ali. E tivemos um ótimo tempo de ministério, de celebração, de provisão na presença de Deus. Mas dessa história, eu sempre carrego comigo o que é a minha vida e a sua vida. A nossa vida, de onde nós estamos e onde gostaríamos de chegar, seja qual for a área, seja como um pai, como uma mãe, como um amigo, como um profissional, como uma pessoa no ministério, não é uma via reta, não é uma linha reta que você começa e facilmente chega lá.
Você tem planícies e colinas e montanhas e neve e deserto e a gasolina está acabando e tantas dificuldades e espinhos pelo caminho que em alguns momentos você tem a sensação de que não vai chegar lá, que não vai conseguir. Já teve essa sensação? De que parece que as coisas não vão acontecer. Mas nós devemos lembrar nesses momentos que onde quer que estejamos, o melhor ainda está por vir. O melhor está por vir, está lá adiante, está depois daquele deserto, está depois daquela montanha, está depois daquele lugar em que o carro está patinando com dificuldade, está depois daquela planície onde você está com medo e inseguro. O melhor está por vir. E o livro que nós vamos meditar brevemente nessa noite é um livro que fala exatamente sobre isso. Um livro que aponta para a realidade de que aqueles que servem a Deus não têm uma linha reta. Aliás, fuja de qualquer pregador, de qualquer pessoa, de qualquer mentor, de qualquer coach, de qualquer incentivador que te diga que a vida vai ser fácil e que vai ser uma linha reta para você chegar lá. Não é assim. Altos e baixos, planícies, colinas, vales, desertos. Mas aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. O livro de Ruth trata disso. A história se dá num contexto terrível. E nós meditamos semana passada no livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro mais sombrio do Antigo Testamento. Você tem estupro, você tem assassinato, você tem esquartejamento, você tem abusos de simonia, isso é, de exploração religiosa. É um livro que eu costumo dizer que se você lê à noite você não dorme direito, é perturbador. Mas é naquele mesmo período que você tem essa pérola. É no meio desse deserto chamado de Juízes que você tem esse livro chamado Ruth. Um livro que mostra que mesmo quando todos estão desgarrados, afastados de Deus e atolados na lama dos erros e pecados até o pescoço, atenção, ainda assim é possível viver uma vida extraordinária com Deus. Esse livro é assim. Bom, como seria então a estrutura desse livro? Joel me lembrou muito bem. O livro começa no primeiro, são 4 capítulos apenas, um livro curtinho, mas muito profundo, cheio de riquezas, cheio de tesouros. Ele começa logo no primeiro capítulo com perda. Perda. A história começa a descrever que uma família que mora em Belém. Como é que chama Belém? O que significa Belém? A casa do pão. Belém significa padaria. Eles moravam na padaria, mas estão vivendo com escassez, não tem o que comer, a fome chegou, a fome está batendo na porta daquela gente. A saída para o povo de Israel, quando a fome vinha ao encontro deles, quando a escassez entrava na própria padaria em Belém, era arrepender-se e buscar a Deus, e pedir que Deus desse a solução. Mas o que faz Elimeleque? Ele decide dar a própria solução ao problema. Ele não consulta Deus, ou a palavra de Deus, ou a direção de Deus. E sabe, quando você já se frustrou na vida? Quem já se frustrou aqui? Deixa eu ver. Eu já me frustrei algumas vezes na vida. Quando nós nos frustramos na vida, a primeira coisa a fazer é buscar a Deus, é perguntar: Deus, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Sobre esse relacionamento que não deu certo, sobre esse diagnóstico da minha saúde, sobre essa crise financeira. O que o Senhor tem a dizer sobre essa perda? Porque se você tentar simplesmente se aventurar a resolver da sua própria maneira, você pode trocar uma situação ruim por outra pior. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele sai com a sua esposa, com seus 2 filhos, vai para a terra de Moabe, distanciando-se da terra prometida. E lá ele troca a fome por funerais. Perda. Ele morre. Os filhos que se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth, os filhos também morrem. Eles trocam a fome por 3 funerais. Que desgraça, que perda,
Que dor! Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 21. Capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 21. Talvez esse versículo sintetize esse primeiro capítulo. Se você encontrou, diga amém. Aqui é Noemi falando. Noemi diz assim: ditosa eu parti. Eu estou lendo na tradução atualizada. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, que significa agradável, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. A Nova Tradução na linguagem de hoje, no capítulo 1, aqui no versículo 21, na parte A, verte assim esse versículo: quando saí daqui, lá de Belém, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. É tão triste quando nós olhamos para a vida e pensamos: Deus tirou tudo, eu não tenho nada mais. Era assim que ela se sentia. A história vai nos mostrar que não era verdade, que pelo contrário, nos momentos mais angustiantes e difíceis, Deus estava com ela, que mesmo diante das perdas mais angustiantes, Deus estava presente, levantando alguém para estar com ela. A jovem Ruth, que se converteu ao Deus de Israel, cujo coração se uniu ao coração de Noemi, que diz: não me chamem de Noemi, não me chamem de agradável, me chamem de Mara, me chamem de amarga. Eu já conheci tanta gente que durante o sofrimento, atravessando a dor, atravessando a perda, a cada dia eles foram se tornando pessoas amargas. Que risco temos nós de nos tornarmos pessoas assim, amargos? Ela disse: eu me tornei amarga, porque eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. Isso nos leva, louvado seja Deus, que nessa rota sinuosa, cheia de curva, o livro não termina. O livro de Juízes é um livro sem final feliz, mas o livro de Ruth não é assim. É um livro que o melhor está por vir. Acena o tempo todo: não desanime, não desista quando você está vivendo perdas, de qualquer instância. Não jogue a toalha quando você está no corner apanhando. Não desista. Não desista no capítulo 1, quando você sente que Deus te tirou tudo. Não desista no capítulo 1, quando você acha que você deve se chamar de uma pessoa amarga por causa das suas dores, por causa das suas lástimas. Não desista no capítulo 1, porque isso é uma ilusão da sua mente. Deus continua presente com você e discretamente Ele está cuidando da sua vida. Numa sociedade caída como aquela, que merecia que fogo descesse do céu e todos fossem violentamente consumidos, a graça de Deus ainda estava ali, cuidando deles. Não desista. Isso nos leva ao capítulo 2. Se o capítulo 1 é um capítulo de perda, o capítulo 2 é um capítulo de provisão, para mostrar que Deus ainda estava ali cuidando dessas 3 mulheres. Bom, Orfa deixa o caminho, volta para Moabe, mas Ruth e Noemi voltam para Belém. E Deus vai cuidando delas nessa jornada. E como Deus cuida delas, isso é extremamente importante para nós. No texto nós vemos que Ruth conversa com Noemi e diz assim: olha, eu vou começar a apanhar alguma sobra de trigo, eu vou colher alguma coisa em alguma plantação. Joel me lembrou muito bem que o que ela estava fazendo era buscar a solução dos seus problemas no que prometia a palavra de Deus. Abre em Levítico no capítulo 19. Levítico 19, 2. Amém? Levítico 19, 2.
Aqui você lembra, é Deus orientando o povo de Israel como é que eles podem ser extraordinários, né? Como eles podem ser santos. E ele diz assim: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Ruth sabia, juntamente com Noemi, é que existia uma garantia social da palavra de Deus, que em alguma terra, em alguma plantação, ia ter comida disponível, porque ela está buscando a solução do problema da sua vida na palavra de Deus. Se você quer encontrar solução para a sua vida, qualquer que seja, de qualquer ordem, busque primeiramente na palavra de Deus. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu, em 30 anos de aconselhamento, tenho percebido isso, que nós como cristãos muitas vezes não temos consciência de que a palavra de Deus tem a maioria das respostas que nós precisamos. A Bíblia tem o que dizer sobre como devemos criar os nossos filhos, como devemos tratar o nosso cônjuge, como devemos usar os nossos dons, o nosso talento, como devemos gerenciar o nosso dinheiro. Precisamos apenas nos debruçar sobre a santa palavra de Deus e buscarmos esse caminho. Como nós temos uma Ruth aqui, tem mais de uma Ruth hoje? Deixa eu ver, Ruth, quantas Ruth nessa noite? Ali, temos uma Ruth. Então eu vou pedir a você, Ruth, por favor, que venha aqui à frente e passe para mim essa colheita aqui, ó. Por favor, ninguém vai nem perceber, todo mundo é discreto aqui. Isso, Ruth, aqui, ó, por favor. Pode vir por baixo mesmo, isso. Mas se quiser por cima, só me entregar aqui, pega essa colheita. Não, tudo, o vaso inteiro, eu quero tudo. Isso. Firme? Tá firme? Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para Ruth. Olha, que providência ter uma Ruth no dia que vamos falar de Ruth. Não é uma providência? Tudo preparado. Nós combinamos, Ruth? Não. O livro de Ruth, ele é lido durante uma festa judaica chamada Shavuot, festa da colheita, ou Pentecostes. Eles leem nessa época, porque fala dessa provisão de Deus, de que Deus vai fazer a terra arrebentar e o trigo nascer, e a certeza de que Deus sempre vai levantar alguém generoso, que vai deixar umas espigas no caminho para o outro que precisa, que vai abençoar a outra pessoa. E ela entra ali, e ela vai apanhando dos feixes que vão deixando no caminho, e a provisão é tão generosa, porque vem mais do que isso ainda. Olha só, capítulo 2, versículo 3, Ruth, capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Agora note essa palavra, por casualidade. Deixa eu ver como está ali. Após os segadores, e caiu-lhe o quê? Como é que diz ali? Em sorte. Por casualidade ou por acaso entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Pense nisso. Aqui está a mulher seguindo a palavra de Deus para ter a solução dos seus problemas. Ela não tem nem noção que Deus discretamente, Deus muitas vezes é discreto, não fica esperando uma tempestade, um farfalhar de asas angelicais. Discretamente Deus está organizando tudo, ao ponto do autor dizer que por casualidade, por acaso, por sorte, ela entrou na terra de Elimeleque. Elimeleque não só foi generoso, cumprindo as ordenanças de Levítico, deixando uma sobra do trigo, oferecendo água, oferecendo proteção, oferecendo a ela da sua generosidade e da sua bondade, mas mais do que isso, quando ela volta para contar para Noemi, a sogra, onde é que ela foi parar, ela descobriu que Elimeleque
era um parente remidor. A ideia de parente remidor aparece lá em Deuteronômio, no capítulo 25. Era uma regra de que se, especialmente uma mulher, viesse a ficar pobre, sem o marido, sem filhos, e correndo o risco de perder a sua propriedade, ela poderia ser socorrida por um parente próximo, chamado de parente remidor. Ele poderia inclusive se casar com ela, e o nome disso é levirato, vem do latim levir, cunhado, ou seja, um cunhado próximo, que se casaria com ela, garantindo provisão, proteção e posteridade. Agora veja você, ela está... Quando eu era menino, na escola, tinha uma garotinha que sofria um bullying. O pessoal falava, eu nem sabia o que era isso, eles falavam, olha, ela vive chepando. Já ouviram essa palavra? Chepando? Então era uma gíria da época, eu nunca nem chequei no dicionário para ver se ela está no vernáculo. Era uma menina que sempre ia depois da feira pegar a sobra. Era isso que ela fazia. Ela ia depois da feira pegar a sobra. E as pessoas zombavam dela, riam dela. Ruth é uma mulher que está indo depois da feira fazer a rabiscagem. Rabiscar a lei social lá de Levítico, de deixar a sobra para quem é mais carente. Um parêntese. Uma vez um rapaz estava estudando a Bíblia numa escola dominical e perguntou ao professor, professor, está escrito aqui sobre rabisco, o que é isso aqui? O professor pensou um pouco e disse, isso daí é a molinha da ponta do chuchu. Ah, obrigado. Não, o rabisco não é a molinha da ponta do chuchu, é a lei social de deixar para a pessoa mais carente, deixar para o mais pobre. Aqui está ela, chepando, rabiscando, apanhando as sobras, por casualidade, por acaso, por sorte. Quer uma palavra melhor? Por uma provisão de Deus. Ela chegou no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Deus estava cuidando dela. Deus estava cuidando porque o melhor ainda estava por vir. Um amigo meu chamado Bruce Baker, eu estava traduzindo para ele numa igreja. E o Baker era grandalhão, parecia um cantor de ópera, como Pavarotti. E lá naquela igreja pediram para ele cantar um pouquinho das músicas de Pavarotti. E antes de pregar, ele era muito divertido, ele começou a cantar, e tinha um vozeirão de Pavarotti. Aquilo ecoava dentro do templo, aquele vozeirão dele. E tinha uma pessoa passando lá na rua. Aí do Pavarotti, ele já migrou e cantou Amazing Grace, a graça maravilhosa. Um homem entrou naquele dia, o homem que estava passando era um artista, inclusive Alex, era um caricaturista que estava passando. Ele entrou e recebeu Jesus como seu salvador pessoal naquela noite. Por acaso, por uma casualidade, por sorte, por uma providência divina. Deus está cuidando de nós. Bom, quando ela conta isso para a sogra, parece no capítulo 2 que tem tudo para dar certo. Boaz tinha tudo para pedir ela em casamento, ele é um homem bacana, ele já liberou geral para ela fazer a colheita, mas o capítulo termina com um contratempo. Ele tem tudo para pedir a mão dela em casamento, mas não pede. Capítulo 2. E você termina o capítulo 2, se não conhece a história, falando, mas vai ou não vai? Quando eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento, eu estava encantado com aquelas churrascarias, que para mim era uma coisa nova de São Paulo, e tinha uma chamada Novilho de Prata, e eu juntei um dinheiro, levei a Julie lá para pedir a mão dela em casamento, e nos sentamos à mesa, e o garçom, tudo muito lindo, botou a cadeira no lugar. Ela falou, então Leandro, você me trouxe aqui para quê? Eu falei, eu te trouxe aqui, e antes que eu pudesse terminar, ele enfiou entre nós uma espada, e disse, vai picanha. Eu respirei um pouco, comi um pedaço de picanha, me recompus, e daqui a pouco ela falou, então, tá gostoso, mas nós estamos aqui por quê? E então o rapaz volta com a espada entre nós dois e diz assim, vai linguiça, e vai frango. E chegou uma hora que, com
tantas interrupções, tanto contratempo, eu já estava voltando para casa de carro, sem propor. Mas a Júlia já estava assim: e aí, rapaz, o que vai? Acabei parando na estrada, na rodovia, e disse assim: não, eu tenho uma aliança, que você quer casar? É para agora, caso já. Você termina o capítulo aqui assim, cheio de interrupções, contratempo. Entenda isso, a nossa vida não é uma linha reta, é cheia de contratempo. Isso nos leva para o capítulo 3, a proposta. A Noemi entendeu, Boaz não vai fazer essa proposta, mas lá em Deuteronômio, como eu disse no capítulo 25, parece sugerir que era um papel da mulher que precisava do socorro, chegar para o homem e falar: olha, casa comigo, redime a minha vida. Então Noemi e Ruth fazem o que eu chamo de um movimento arriscado. Lê depois o capítulo 3. A Noemi, que é mais experiente, já fala assim: Ruth, é o seguinte, minha filha, você toma um banho bem legal, você se produz, põe seu melhor vestido, arruma esse cabelo, menina, dá um jeito aí e vai encontrar Boaz. Agora, minha filha, deixa ele comer primeiro, deixa ele beber primeiro, porque homem de barriga vazia não dá. É mais ou menos isso. Ele come, ele bebe. Ela falou: aí você vai fazer o seguinte, você vai deitar lá na pontinha do pé dele. O que para nós é estranho, mas na época faz sentido. Era uma maneira de se aproximar de alguém e pedir: cubra-me com a tua capa. Em outras palavras, casa comigo. E quando ele acorda e vê aquela moça ali, ele diz: o que é isso? E ela diz: eu sou Ruth, eu sou descendente de Elimeleque, filho dele, você é o parente remidor, casa comigo. E ele faz um elogio maravilhoso, ele diz assim: você é uma mulher virtuosa, a cidade inteira sabe disso. Ela não era promíscua, ela não era fácil. Ele inclusive diz: você não se ofereceu para jovem ou para velho, para pobre ou para rico. Mais uma vez, ela está buscando a solução da sua vida na palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 12, a resposta dele é assim: ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, ou seja, esse parente próximo que pode mudar a sua vida e casar com você, mas ainda há outro resgatador que é mais chegado do que eu. Contratempo. Puxa, mais uma curva, mais uma colina, mais uma montanha. Agora que o homem está pronto para dizer: vamos. Ele fala: mas eu não posso. Ele é íntegro, ele segue a palavra de Deus. Ele fala: tem outro. Nem todo contratempo, meus queridos, é do diabo, sabiam disso? É da vida. Quando você está dirigindo o seu carro e você se depara, por exemplo, com alguém que trabalha para o Estado, vestido com a roupa dele cor de laranja, e para você lá e você queria ir rápido, é parte da vida. O que fazer quando você tem contratempo? Tenha paciência, confie em Deus. Deus está cuidando de você. No capítulo 4 nós temos o progresso. Ele procura esse parente remidor que é mais próximo, ele chama as testemunhas, eles sentam na praça pública e ele conta a história para esse homem. E se você não conhecesse a história, você ia ficar torcendo para aquele outro não aceitar. Ele falou: olha, então tem essa moça, a situação é assim. Aí o rapaz diz: tá bom, eu resgato ela. Ah, que vontade de puxar o cabelo. Não é para você resgatar, é para o Boaz. Nós estamos torcendo para o Boaz e para contratempo. Confie em Deus quando a coisa não está acontecendo do jeito que você quer, porque lá no fim o melhor ainda está por vir. Sabe o que eles fazem? Aí ele explica para o homem a situação e fala: não, então eu não vou resgatar mais, você pode resgatar, está aqui o meu sapato. Que era assim que eles faziam um contrato. E deu a sandália para ele, falou: está aqui, está garantido. Porque lá na frente, se alguém perguntasse, mas ele aceitou, está aqui a prova, eu estou com o sapato dele. E deu o sapato e falou: não, resgata você. E o que acontece é que Boaz vai, pede a mão de Ruth em casamento, casa-se com ela. Eventualmente ela
que 10 anos depois de ter casado, no primeiro casamento, quando ficou viúva, 10 anos, era estéril. Agora ela concebe, ela gera uma criança, ela dá à luz um filho, e de um filho, outro filho, e nós chegamos ao rei Davi, e a linha do Messias de Israel, porque o melhor está, a história termina ali, mas o melhor ainda está por vir. E é tão interessante que o livro de Ruth é a história de Noemi, porque a Noemi que pediu para ser chamada de amarga, nunca é chamada de amarga, continua sendo chamada de Noemi, de agradável. E quando termina a história, todos dizem assim: olha, bendita é Noemi, Deus deu a ela um filho, e é ela que está carregando aquela criança nos braços. Noemi diz: eu saí cheia e estou voltando vazia. Deus disse: não, Noemi, você está voltando mais plena ainda, porque o melhor ainda está por vir. Essa é a minha vida, essa é a sua vida se acreditamos em Jesus. Há um cantor americano, eu vou fechar com ele, chamado TobyMac. TobyMac é um cantor que canta músicas cristãs, o gospel americano, e ele viveu uma tragédia recentemente, talvez um ano e pouco atrás. O filho dele de 21 anos de idade morreu, um infarto fulminante, e foi um dos momentos mais devastadores da vida daquela pessoa, e nós podemos imaginar o quanto. Ele se afastou de tudo, de todos. Ele dizia que todos os dias eram cinzas e tristes. Ele falou: mas um dia, enquanto eu estava lendo um salmo, eu li uma passagem que diz que Deus arregaça as suas mangas. E eu pensei: se Deus arregaça as suas mangas, se essa é a mensagem que eu encontro na palavra dele, quer dizer então que Deus ainda está trabalhando em meu favor, quer dizer que Deus está interessado em mim ainda. E ele sentou, e depois de tanto tempo recluso, cheio de dor e angústia, ele escreveu o seguinte: o socorro está a caminho, seja meia-noite ou ao meio-dia, ele não atrasa nem adia, ele honra tudo o que anuncia. Já vivi o suficiente para dizer que o meu socorro ele vai trazer. Meus queridos, o melhor ainda está por vir, e é nisso que nós descansamos. Vamos ficar em pé.